Certo, meus irmãos, dando prosseguimento no nosso estudo bíblico, utilizando como um guia a Confissão de Fé de Westminster, vamos continuar no capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade, mais precisamente no ponto 2, no artigo 2º, e vamos fazer a leitura dele. Diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, nem deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Meus irmãos, nós estamos tratando de Deus e da Santíssima Trindade, Deus Trino, certo? Na última aula, ou nas últimas aulas, o professor e irmão em Cristo Wesley abordou muito bem vários atributos de Deus. Ele nos trouxe, como o apóstolo Paulo trouxe lá para Atenas, à tona o Deus verdadeiro, aquele Deus desconhecido que eles não conheciam. O apóstolo Paulo trouxe a ideia do Deus verdadeiro. Não a ideia, né? Se apresentou para eles o Deus verdadeiro. Nós vimos nas 5 últimas aulas o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, o Deus das Escrituras. E não podemos alegar desconhecimento de Deus, apesar de que nós o continuaremos a conhecer para sempre. Nunca conseguiremos conhecê-lo perfeitamente enquanto ainda estivermos aqui. Mas aqui nós vamos dar continuidade sobre esse conhecimento de Deus, meus irmãos. E nós vamos fracionar esse texto e discuti-lo aos poucos. Pode avançar um ponto. Deus tem sido em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Deus não deriva sua existência de nada fora dele. Deus, ele é a fonte, meus irmãos, de toda a vida e existência. Por isso, Deus não deriva sua existência de nada fora dele, porque ele é a fonte de toda a vida. Nós já vimos isso. Deus é autoexistente. E aqui eu trago essa palavra nova, aceidade. O que é aceidade, meus irmãos? O conceito de aceidade aqui é explicar que Deus, ele não depende de nada nem de ninguém para existir ou para ser feliz. Ele é a fonte da sua própria vida e alegria. Em João 5,26, como diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E a vida de Deus, meus irmãos, ela não é derivada, ela é inerente a Ele. Jesus, como Filho de Deus, compartilha também dessa mesma natureza. Nós vamos nos aprofundar melhor, né, na Trindade, no próximo ponto, na próxima aula. Deus é plenamente glorioso em sua essência. A glória de Deus não é algo que lhe é acrescentado, mas algo que ele é em sua própria natureza.
A glória de Deus é essa manifestação visível da perfeição invisível dele, que nós já vimos nas últimas aulas. Ele é perfeito. E ele não ganha glória das suas criaturas, meus irmãos. Ele já é dono de toda a glória. Antes, as criaturas reconhecem a glória que ele sempre possuiu, certo? Deus é a fonte e o padrão do bem. Ou seja, toda a bondade que existe em qualquer criatura procede de Deus. Nós não produzimos bondade nenhuma, meus irmãos. Toda bondade é procedente de Deus, que é a bondade absoluta e a bondade perfeita. E ele é bom, não por participar de um padrão externo de bondade que eu tenho na minha cabeça e que vocês têm na cabeça de vocês, não. Mas é porque Deus é o padrão da bondade. Marcos 10, 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Deus é bom, meus irmãos. E Deus é plenamente feliz em si mesmo. A confissão de fé usa o termo bem-aventurança. E essa bem-aventurança, meus irmãos, ela significa a felicidade perfeita, a satisfação completa. Deus, ele é infinitamente feliz em sua própria natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em uma eterna comunhão e alegria. Ele não precisa da criação, ele não precisa de mim para ele ser feliz. 1 Timóteo 6,15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Passando para essa segunda parte do texto da Confissão de Fé, lembrando aos irmãos que qualquer comentário, só levantar a mão e a gente pode conversar a respeito. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. E nós vemos aqui a autossuficiência de Deus. Significa que ele não carece, não precisa de nada fora de si mesmo para existir. Para existir ou para ser feliz ou para cumprir os propósitos dele. Ele é autossuficiente, meus irmãos. Enquanto todas as criaturas são dependentes, nós somos dependentes de ar, de alimento, nós somos dependentes do tempo, nós somos dependentes dos nossos sentidos. Deus não, ele é autossuficiente, ele é independente. A sua existência, sua sabedoria, o seu poder e a sua glória não depende de nada do que foi criado. E nós já vimos muito bem isso quando nós tratamos lá das características e dos atributos de Deus. Em Atos 17, 24 e 25. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, como nós já abordamos no nosso culto antes dessa aula. Meus irmãos, Deus, ele não criou o mundo porque ele estava solitário lá. Tô aqui sozinho, acho que eu vou criar um mundo e arrumar um problema. Deus não estava numa carência e nem em busca de nenhum tipo de reconhecimento, meus irmãos. Ele criou por pura vontade e amor, para que a sua glória fosse conhecida. A criação, ela é dependente de Deus. Deus não é dependente da criação. Apocalipse 4, 11 nos diz: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são
e foram criadas. A criação, ela existe, meus irmãos, unicamente pela vontade soberana de Deus. E o propósito a gente já viu, é glorificá-lo. E aqui eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. E como essa doutrina de que Deus não depende de nós, que somos criaturas dele, como essa doutrina ela muda a maneira como entendemos a adoração e o serviço a ele? Ora, se Deus não depende de nós, por que então que nós vamos adorá-lo? Porque ele não depende da nossa adoração. Os irmãos estão entendendo a minha pergunta? O que os irmãos acham disso? É uma pergunta sincera que algum cristão, neófito, pode ter, né? Se ele não depende da minha oração, da minha adoração, qual o sentido de eu o adorar? Se ele não depende da minha oração também, porque vai prevalecer a vontade dele, qual o motivo de eu orar? O que os irmãos podem falar a respeito disso? Verdade. É uma pergunta honesta, faz sentido, né? Ela pode ser mesmo honesta, pergunta que faz sentido. Porque Deus não depende de nós, não precisa de nós. E pode surgir essa pergunta sim. Como bem objetiva, nós percebemos que isso transforma a nossa forma de adorar, especialmente não só a nossa, né, que passamos, porque eu ia citar um exemplo específico, né? O meu exemplo específico de que estava em outra religião, né? Mas tanto faz outra religião como religião nenhuma, o próprio ateísmo, não religião nenhuma, né? Mas o próprio ateísmo, ou viver uma vida completamente distante até de um Deus biblicamente falso, né? Como é mais comum. Mas todo mundo adora inadequadamente, né? Todos nós. E entender isso muda muito a nossa adoração, porque costumeiramente nós costumamos agir como se fizéssemos favores para Deus em nossas orações, como se Deus precisasse que eu orasse por outras pessoas também, né, pela vida de outras pessoas, como se Deus dependesse de mim para a salvação de outras pessoas também, para que outras pessoas recebam o evangelho. E entender que Deus não precisa de nada, isso nos coloca num estado de completa humildade e de serviço pleno, que vem, aí às vezes algum outro irmão pode complementar, né, esse meu comentário, de então por que nós adoramos, né? Mas de fato entender que Deus não precisa de nós para nada, transforma muito a forma como nós nos achegamos a Ele. Nós não mais nos achegamos a Ele com orgulho, com determinismo, com ordens, como são algumas orações, né? Às vezes a gente orava, ou às vezes até ainda ora, né? Determinando as coisas, né? Que tal coisa vai acontecer, e a gente ainda usa o nome de Jesus para isso, fala em nome de Jesus, tal coisa vai acontecer, orando como se Deus fosse nosso mordomo mesmo, como se ele nos obedecesse. Isso é muito estranho, né? Quando a gente enxerga esse Deus soberano que temos aprendido aqui nas Escrituras por meio da confissão de fé. Então, realmente, entender isso nos transforma. E tem que nos transformar e tem que transformar a nossa adoração, de fato, sobre como nós nos achegamos a Ele, como nós falamos com Ele, como nós oramos a Ele, né? Mas cabe ainda uma outra resposta então, por quê? Né? Como nós devemos, então, nos achegar e por que devemos nos achegar? Perfeito, irmão. Irmão Tiago. Bem visto que o Wesley já deu essas respostas que são muito boas, o que eu queria acrescentar era só que
essa pergunta, ela leva por exemplo, ela está num lugar, eu diria que ela está num lugar santo, né, que é a nossa reunião aqui, no qual nós queremos encarar tudo isso para a glória de Deus. Só que se essa pergunta fosse feita em um lugar ateu, por exemplo, ou como ela já foi feita, ela gera umas outras questões que são importantes também. Eu acho que eu vou só aumentar o problema ao invés de ajudar, que é o seguinte: Deus não somente não somente ele não precisa de nós, não somente ele não necessita da nossa adoração, do nosso serviço a ele. Na verdade, ele ainda mais, adoração é ele quem doa para que nós possamos o adorar, né? Assim como ele doa a vida, a respiração, o serviço é ele quem doa, ele quem sustenta a força na hora do serviço. Então, não só ele não precisa da oração, a oração é ele quem vai moldando a oração em nossos corações através da palavra. Mas aí houve uma pergunta feita há muito tempo atrás, uma constatação de uma ateia, uma mulher que era ateia, ela fez uma constatação assim: como que Deus é o maior tirano e egocêntrico soberano dos soberanos que foi concebido pela mente humana. Ela falou assim: por quê? Porque na Bíblia, não somente Deus não precisa de adoração, e não somente os crentes o adoram, mas ele exige adoração. Em muitos textos você vai ver Deus falando: me adorem, louvem a mim, cantem louvores ao meu nome. Deus exige oração, Deus exige culto. E por que ele está exigindo essas coisas? Ele não precisa delas. Por que ele exige exaltação a ele? Ele não é humilde? Ele não é o mais humilde de todos? Por que ele exige que o adorem? Isso não parece um sinal de humildade. Por que ele exige que cantemos louvores ao nome dele? Ele não é completamente perfeito e ele não está livre, né, do desejo de se sentir ele não é inseguro, ele está livre do desejo de se sentir seguro. Então por que ele precisa que nós cantamos? Então todas essas perguntas elas vão aumentando o problema, né, ao invés de ajudar. Porque você vê, olha só como é que funciona a mente da pessoa que não está conectada a essa verdade maravilhosa que o Wesley trouxe para nós, né? Então, eu não vou dar resposta, eu vou deixar até lá a Débora comentar agora, vou deixar o William responder esses problemas. Exatamente, irmão Tiago. Isso gera mesmo até uma confusão mental quando a pessoa se depara com esse Deus das Escrituras mesmo. A gente tem esse pensamento inicial. Eu vou deixar a irmã Débora comentar. Quando a gente está olhando para um Deus que não precisa de nós em todos esses aspectos e, ao mesmo tempo, nós dependemos de Deus, quando olhamos para esse aspecto da adoração, né? Se Deus não precisa de adoração, e nem de nós, e nem de que nós fazemos orações para Ele, né? Para nada. Então, o que vincula esse relacionamento? O que faz com que esse relacionamento eu busque a Ele e seja sincero, já que não há dependência, não precisa de mim. A gente coloca do outro lado, não só nós precisamos dele, né? Nós precisamos dele sim, mas mais que isso, eu olho pelo lado de que para sustentar qualquer tipo de relacionamento tem que ter prazer, né? Mútuo, tem que ter interesse mútuo, não é uma coisa, eu faço porque é um relacionamento, por exemplo, de uma empresa, você tá ali porque você precisa estar ali, porque você depende deles e eles dependem de você. Mas aqui, peraí, filha, rapidinho. Mas quando a gente olha para o relacionamento com Deus, ele não depende de nós, mas nós dependemos dele, sim. Mas não só isso, como a adoração, ela vai partir de nós por puro prazer nele, porque amamos ele também, né? E ele gera esse prazer e esse amor em nós, já que nós fomos feitos criaturas dele para adoração também. Eu vejo assim muito por esse lado também. Tem que ser genuíno, né? Não pode ser algo mecânico. Perfeito, perfeito.
Bom, meus irmãos, quando essa pergunta ela surge, pode falar, irmão Wesley. Não, só me ocorreu. É a identificação de um problema moderno, né? De acordo com o que a irmã Débora falou. Mais profundamente, que é sobre o que move os relacionamentos. E aí, uma ideia moderna que move os relacionamentos é a ideia de necessidade. Isso se enquadra perfeitamente. Os relacionamentos modernos, eles são movidos por egoísmo e por necessidade. Então, eu preciso de uma esposa para tal, tal e tal coisa. E então eu vou me casar com ela. Ela precisa de mim por causa disso, disso e daquilo. E eu vou me casar com ele. E ela vai se casar com o marido por causa disso. Né? Um relacionamento de uma empresa é baseado em necessidade. Às vezes, amizades são baseadas em necessidade. Então, o que move os relacionamentos? Essa é uma boa pergunta. Né? E qual deve ser o motor correto dos relacionamentos? E aí a gente chega no relacionamento pactual de Deus para com o povo e do povo para com Deus. O que move o nosso relacionamento para com Deus, nem o nosso para com Ele, não é necessidade. Apesar de sermos completamente necessitados dele. Mas o que move esse relacionamento nosso com Ele não é necessidade. E especialmente o dele conosco, não é necessidade. Então há uma outra fonte dos relacionamentos, uma outra fonte motriz, motora dos relacionamentos. E aí a resposta não está na modernidade, não está no egoísmo, não está no humanismo, né? Não está no falso complementarismo de que eu preciso suprir as minhas lacunas com uma esposa ou ela com um marido. Não. A resposta está no amor bíblico, né? O que deve mover um relacionamento? O amor. Não a necessidade. E aí essa é uma resposta não direta e clara, mas que nos faz também refletir um pouco mais sobre esse relacionamento pactual de Deus com as suas criaturas e das criaturas com Deus, né? Que não é baseado numa necessidade, como a modernidade, o humanismo faz parecer. Que a gente, inclusive, se achega a Deus em igrejas pentecostais, em igrejas carismáticas, até em igrejas reformadas, supostamente reformadas. A gente se achega a Deus ou vai cultuar domingo após domingo para receber dele bênçãos, né? Mas não, nem a nossa relação com Deus, que é de extrema necessidade, é baseada e fundamentada em necessidade, né? Mas do amor deve ser esse motor dos relacionamentos interpessoais e pactual com o nosso Deus. A irmã Débora quer falar? A mão está levantada. Não, eu vou abaixar minha mão aqui. Ok. Irmã Jaqueline, pode comentar. Bom dia a todos. Eu acredito que essa... Deixa eu fechar a porta aqui que tá dando eco, peraí. Que nós, mesmo que inconscientemente, Deus ali, como o irmão Tiago trouxe referências bíblicas onde Deus nos chama a adorá-lo, mesmo que ele não precise, mas que mesmo que nós não saibamos, quando voltamos a nossa adoração para ele, nós somos transformados, seja para tirar a idolatria do nosso coração, quando nós voltamos a nossa adoração a ele, seja para tirar, como é que eu posso dizer, para mostrar realmente, como Wesley falou ali, a questão do amor, correspondendo ao amor, ou até mesmo para nos fazer mais humildes. Eu acredito que seja nesse sentido, mesmo que a gente não saiba, ou não percebamos, ou até percebamos mesmo, é uma forma de transformação. Certo, meus irmãos. É muito interessante todas as colocações que foram trazidas. De fato, não é uma pergunta tão simples, principalmente para uma visão mundana
uma visão de um ateu, de uma pessoa que não conhece o Deus verdadeiro, que tem outros deuses, ela surge. E ela surge naturalmente em nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas quando essa pergunta surge, é porque nós assimilamos o fato de adorá-lo ao fato de darmos algo a ele. E essa visão, ela é equivocada, porque como muito bem já disseram também os irmãos, essa adoração, ela não é uma tentativa minha ou nossa de darmos algo para Deus. Porque se a gente está dando é porque ele falta. E a ideia não é essa, porque ele não precisa, como a gente já disse. Mas é um reconhecimento da glória dele, pré-existente dele. Nós não estamos dando nada. Estamos reconhecendo algo que ele é o portador. Pode avançar, irmão. Em Salmos 50, 12. Se eu tivesse fome, não tu diria? Pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Deus não precisa de nós, meus irmãos, de fato. E Deus, ele não criou o mundo por solidão, carência ou busca de reconhecimento, como a gente já disse. A adoração, meus irmãos, ela é uma resposta humilde e grata à revelação divina. O culto, que é a forma de o adorarmos, é centrada em Deus e regulado pela palavra dele, e não pelas preferências humanas. Para a gente não entrar diretamente nesse outro debate, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, nós ainda vamos chegar lá, quando vai tratar do princípio regulador do culto, nós vamos ver como Deus exige e estipula a forma de o adorá-lo. Porque, como os irmãos também já mencionaram, não é da forma com que nós o adoramos, com que nós queremos o adorar. Nós temos que adorá-lo da forma com que ele determina que o adoremos. Certo? Então, meus irmãos, nós damos glória a Deus? Esse termo, na verdade, ele não parece correto, porque ele já tem toda a glória, certo? Nós simplesmente reconhecemos a glória que ele já tem, certo? A criação, a redenção e o juízo, esse último ponto do slide, são espelhos da glória divina. A criatura, nós, somos o meio pelo qual Deus torna a sua glória conhecida, e não o motivo dele ser glorioso. Nós não precisamos, ele não precisa mesmo de nós, e nem da nossa adoração. E quando rendemos glórias para ele, ele não se torna mais glorioso, ou menos glorioso, ou agora ele tem glória. Não. Nós só reconhecemos uma glória que ele já tem. E essa adoração, ela é esse reconhecimento, meus irmãos. Por isso que nós não podemos interpretar a adoração, ou até mesmo a oração, como algo que nós estamos dando para ele. Não. Mas como os irmãos também já trataram muito bem, o reconhecimento de algo que Deus já tem. Certo? Pode avançar. Passando para... Pode falar, irmão Tiago. Irmão William, me ocorreu a respeito desse assunto uma outra aplicação. Eu gostaria de aplicar antes de nós passarmos para o próximo ponto, é que até ela cabe muito bem nesse ponto agora também. Mas, enfim, nós, quando adoramos a Deus, como você bem disse, nós não estamos acrescentando nada a Deus. Isso é muito bom, a gente sempre está lembrando. E também, nós, criaturas de Deus, não aumentamos a glória de Deus.
e nem somos a glória de Deus, mas mostramos, né? Tudo foi criado para mostrar, né, a glória de Deus, para trazer a revelação da glória de Deus. Ele criou para mostrar essa glória. Mas eu acho interessante a respeito de adoração ainda, porque adoramos, porque oramos e porque contemplamos a Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, há uma coisa que nós devemos sempre lembrar. Quando nós estamos adorando a Deus, é o único momento em que nós nos estamos mais parecidos com o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Porque nós deveríamos pensar o seguinte: quando adoramos, como foi bem dito, não acrescentamos nada a Deus, certo? Mas Deus também não acrescenta nada a si mesmo. Né? Ele é perfeito. Ele não acrescenta nada a si mesmo. E Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, estão em uma constante adoração ao próprio Deus. Vocês já se lembram já ocorreu isso a vocês nesse momento? Olha só, Jesus adora o Pai, né? O Espírito Santo adora ao Filho, adora ao Pai, o Pai adora ao Filho, adora ao Espírito, certo? Eles estão tendo prazer em si mesmos, alegria em si mesmo. É o Deus Macaios, né? O Deus bem-aventurado. Ele está sempre feliz, não é? Ele não fez as coisas para ter felicidade. Ele fez as coisas para mostrar a felicidade que já existia dentro dele, certo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão felizes uns com os outros, um com o outro, um com o outro, um com o outro. E como que ele quis demonstrar essa felicidade? Ele nos deu parte disso, nos mostrando ele. Ele queria que nós nos tornássemos parte do ser de Deus em adoração, que é o que ele faz para consigo mesmo. Compartilhar dessa... Ele queria que nós compartilhássemos disso. Ele imagine, e aí agora eu estou fantasiando, né? Imagine Deus dizendo assim: o meu maior prazer é me contemplar, né? É claro, o Pai contemplando o Filho contemplando o Espírito. É o maior prazer da Trindade. Ele falou: eu vou fazer criaturas e vou dar a essas criaturas esse prazer. E a adoração é isso. A adoração, ela é o prazer de Deus, né? Ela é o prazer do próprio Deus. E eu acho isso maravilhoso. Então, eu acho que essa é a essência da adoração. Perfeito, perfeito. Isso é um dos atributos compartilhados de Deus, né? Nós podemos adorá-lo porque ele nos induz a adorá-lo, né? Graças a Deus. Meus irmãos, avançando para outra parte do texto confessional, ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Tudo que existe, tanto visível aos nossos olhos, quanto invisível, tem a sua origem em Deus. Ou seja, Deus é o criador e sustentador de todas essas coisas. Pode avançar. Nada existe de forma autônoma ou independente dele. Nada. Isso inclui tanto a matéria quanto a vida, o tempo, as leis naturais ou as criaturas espirituais, tudo. João 1,3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E nessa parte que nós lemos da Confissão de Fé, nós temos um texto que é retirado de Romanos 11:36, que resume toda a teologia da glória de Deus. Primeiro, o dele. Eu vou ler de novo para os... Pode avançar tudo, irmão, que aí já vai aparecer o versículo. Não, para frente. Isso.
Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. No texto da confissão de fé, é utilizado o mesmo termo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O dele, meus irmãos, é porque Deus é a causa e é a origem de tudo. Certo? O por ele é porque Deus é o meio e o sustentador de tudo. E o para ele é porque Deus é o fim e o propósito de tudo. Meus irmãos, e aqui, de fato, engloba tudo. Tudo. Por ele, para ele, é porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Esse versículo, ele é um resumo perfeito da soberania de Deus sobre toda a criação. E sobre a redenção também. De toda a criação eleita e sobre a história de toda essa mesma criação. Né? Deus é Senhor absoluto sobre toda a criação. Ele... Pode avançar, irmão. Ele tem o direito, o poder e a autoridade de fazer tudo o que lhe agrada, conforme sua sabedoria e a sua vontade perfeita. Nada, absolutamente nada, está fora, acontece fora do controle dele, de Deus. A criação não limita o Criador. A criação não limita o Criador. Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Salmo 135, 6. Tudo que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Meus irmãos, antes de dar a palavra para o irmão Wesley comentar, tudo que o Senhor quis, ele fez. Nada está fora da vontade de Deus. E aí nós podemos entrar em outras questões, em outras perguntas e questionamentos polêmicos e interessantes para a reflexão dos irmãos. Porque Deus, ele reina sobre tudo e nada está fora do controle dele. Que eu vou deixar o irmão Wesley comentar para a gente... Então, brevemente, meus irmãos, uma aplicação sobre Romanos 11:36 e sobre o para ele, né? A pergunta de antes foi, já que ele não precisa de nós para nada, porque o adorar, né? E o Tiago falou sobre o atributo, não citando esses termos, mas é um atributo de Deus, a felicidade. A felicidade em si próprio é um atributo também de Deus, o atributo da felicidade, e ele compartilha ela em nós, para que nós também estejamos felizes nele, satisfeitos nele, né? Então, também um atributo compartilhado dele conosco, um atributo comunicável, né? Mas, além disso, sobre o para ele, né? Todas as coisas são feitas para ele. Ele faz tudo para a sua própria glória. Então, nós devemos também fazer para a glória dele, as coisas, né? E aí, uma aplicação sobre isso é que isso transforma também, ou deve transformar, saber disso, a nossa vida, né? A nossa adoração, a nossa forma de nos relacionar com ele e de viver qualquer parte do nosso dia, que é Deus ser o fim. Aí, a partir disso, o meu trabalho, ele não é o fim em si mesmo, nem o dinheiro que eu recebo por meio do meu trabalho. Deus o é. É por Deus. Deve ser por Deus, né? Nosso pecado nos impede de glorificar a Deus. Então, o meu casamento não é nem para mim, nem para minha esposa, mas para Deus. Ou deve ser. Os nossos filhos não são nem por eles, porque muitos filhos são objetos de adoração própria. E as pessoas têm filhos por desejos egoístas. Isso é plenamente possível. E utilizam os filhos para sustentar o próprio ego.
Mas ainda se não for, se o filho for o objetivo em si mesmo, também está errado, né? Tudo é para ele. Isso, na verdade, dá para refletir nisso muito mais profundamente, né? É só uma breve aplicação sobre o para ele, que esse é o objetivo de Deus na criação e na redenção. E deve ser também o nosso objetivo em toda a nossa vida, que é para ele, que é que todas as coisas devem ser feitas considerando Deus como o objetivo final e a adoração a Deus como o objetivo final, né? Perfeita observação. Eu lembro numa das nossas aulas de terça-feira, que é de quando a gente tratou de Isaías, né? Quando Deus, não importa o que aconteça, ele está sempre sentado em seu alto e sublime trono. E diante de toda essa gloriosidade de Deus, nós precisamos de lembrar mesmo de Deus em todas as nossas ações, em tudo que somos, em tudo que fazemos, tem que rondar a nossa mente o para a glória de Deus, porque tudo de fato tem que ser para a glória dele. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, e diante dessa soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, eu faço aqui uma pergunta. Pode avançar. Se tudo o que existe está sobre o domínio soberano de Deus, como essa verdade conforta ou desafia eu e você nos momentos de sofrimento e de incerteza? Porque a gente vai atribuir aquilo que nos traz dor a Deus. E às vezes, e eu não tenho propriedade para falar nisso, porque graças a Deus eu nunca passei por momentos terríveis assim de tristeza absoluta. Mas outros irmãos podem ter passado por momentos extremamente terríveis, malignos, desesperadores. E essa ideia de que Deus é soberano sobre aquilo que nos rasga, ela pode causar essa pergunta, né? Ela pode nos causar conforto ou desafio quando a gente coloca Deus nessa equação do nosso sofrimento ou das nossas incertezas. E eu queria que os irmãos falassem um pouco sobre isso. Se tudo que existe está no domínio soberano de Deus, como que isso nos conforta ou nos desafia nos nossos momentos ruins? Pois é. Isso aí é impossível, né? A parte do conforto, né? Para um ser humano natural, caído, né? O homem natural, se confortar ou estar satisfeito ou alegre nesses momentos de sofrimento ou incerteza é impossível, né? Então, na pergunta, essa é uma das possibilidades. A possibilidade de estar confortável, a possibilidade de mesmo em meio ao sofrimento estar satisfeito, né? É uma possibilidade, mas essa possibilidade ela é inexistente ao homem caído, né? Ao homem natural. Desde que eu nasci e nós vamos crescendo, não sofrimentos próprios, como William disse, eu, né, fui privilegiado, talvez, né? Porque assim, os sofrimentos eles são bons, né? Tiago diz que eles geram perseverança, né? As provações, enfim. E eu tive muito pouco sofrimento na minha vida, talvez nada, nenhum, ou nenhum que seja relevante. Mas até os meus mais bobos, as frustrações mais ridículas, elas nos causam uma tristeza, né? Um sentimento de injustiça, como se o mundo
estivesse sendo injusto comigo, né? E alguém que conhece, sabe da existência do Deus, não é o mundo que está sendo injusto. A constatação mais sincera é que Deus está sendo injusto comigo, né? Até nessas situações mais ridículas, né? Mas eu vi outras pessoas com sofrimentos reais mesmo, sofrimentos bem maiores que os meus, e não há satisfação e alegria, né? É uma situação mesmo impossível ao homem natural. Sim, irmão Tiago. Nesse sentido, essa pergunta ela é boa porque ela faz a gente refletir, né? E como o Wesley falou, às vezes é impossível. É impossível porque a gente não tem aqui uma régua, né? Para medir o que é um sofrimento de fato, como você mesmo disse, né, William, e o irmão Wesley também disse. Nós talvez não passamos por um momento de sofrimento profundo, sofrimento demasiado, né? E até os sofrimentos que a gente tem, até aquelas sensações de desespero, não são justificados porque muitas vezes elas só são um sentimento, elas são um sentimento mais injustificado. Nós não estamos perdendo a família, nossos filhos não estão sendo assassinados em uma guerra, nossos alimentos não estão acabando nas nossas prateleiras e não há como comprar e nem como pedir para as pessoas. Nós não estamos tendo doenças mortais que estão afligindo a gente. Então, muitas vezes a gente está triste e passando por momentos que a gente de desespero, mas não estão relacionados a algo físico ou a algo ou a uma consequência de algo que estamos de fato passando. Na verdade, é só nosso coração enganando a gente. Como o irmão Wesley bem disse, eu também tomo as palavras dele, porque eu sei que é assim comigo também. A gente passa por alguns sofrimentos e achamos que é o fim, né? Pequenos sofrimentos. E somos frustrados, sentimos frustrados, e isso não justifica, né, de Deus, certo? Mas e quando há os sofrimentos reais, assim, perseguição, martírio? Eu penso assim, e eu já até comentei isso com os irmãos, eu não sei como eu vou lidar quando chegar na minha casa o martírio por causa da verdade do evangelho. Como eu vou lidar? Quando a verdade eu for perseguido pela verdade de fato? Eu confio na graça. Eu só posso confiar na graça. E confiar na graça não é simplesmente tirar da cabeça, né? Não vou pensar nisso, eu não vou pensar nas consequências, eu não vou pensar no que está por volta, mas confiar na graça é exatamente isso que o William colocou aí nessa pergunta. É confiar que Deus está soberano. É confiar que Deus está mandando o bem, e como Jó disse, né? Aceitamos o bem com prazer. Amém? E o mal? Aceitamos sim também. O martírio vem de Deus. O sofrimento vem dele. Então, eu acho que confiar na graça é entender que Deus está enviando o sofrimento. E então a única coisa que eu posso implorar a Deus é que eu seja achado, naquele dia, eu seja achado aprovado. Certo? Naquele dia, o Senhor derrame graça para mim, para me suportar. Eu acredito que hoje, na situação que eu estou, eu não suportaria um martírio, mas nenhum mártir pode dizer que suportou o martírio, senão ele está confiando nele. Ele tem que dizer, a graça me sustentou no martírio, a glória de Deus me sustentou. Então eu acredito que confiar na soberania de Deus é confiar na graça de que ele vai nos sustentar no dia mal, no dia realmente mal, que Deus vai nos sustentar soberanamente, milagrosamente. Não é natural, irmãos, né? É sobrenatural. Porque se for natural, então nós poderíamos dizer, né? Eu aguentei, eu fui resiliente. Não, eu confio no soberano de Deus, porque Ele quem me fez sobreviver. Perfeito, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos já pararam para refletir nisso, mas, por exemplo, nos colocando no lugar de Jó, como o irmão Tiago citou, se nós perdermos tudo que ele perdeu, e aqui não interessa se depois foi restituído em dobro ou não, todo o sofrimento da perda ele enfrentou.
né? Como nós nos comportaríamos? Será que nós resistiríamos com a nossa fé? Nós, acreditando que somos eleitos, diríamos que sim, como Wesley mesmo disse, não por meios naturais, somente pela graça de Deus. Meus irmãos, mas pensa em que coisa terrível, né, que ele sofreu. Ou João Batista, a ponto de ser decapitado. O apóstolo Paulo também sendo sempre perseguido, nunca tendo nada, só chicotada e prisão. Todos os apóstolos só sofrendo, você não vê ninguém com bênçãos, né? Você não vê teologia da prosperidade, é só desgraça, sabe? E não tem como, meus irmãos, naturalmente não tem como a gente ter alegria, ter conforto nessas coisas sofridas que nos acometem e saber que isso está no domínio soberano de Deus, meus irmãos. Deixa ainda o ímpio, o caído, aquela pessoa confusa, não tem como. Deus, então, que está causando esse mal, Deus é injusto, Deus é terrível, esse não é o meu Deus. E é desesperador, meus irmãos. É desesperador. Se não for pelo sobrenatural. Só o sobrenatural de Deus pode transformar todo esse sofrimento e essa incerteza em conforto. E a Bíblia diz que a soberania de Deus, meus irmãos, ela não é fonte de desespero. Não, ela é a fonte de paz. Olha Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, mas é fácil. Falar assim é fácil. Mas, como eu disse, é porque naturalmente é impossível. Não tem como nós, em nossa sã consciência pecaminosa, quando a gente se depara com uma coisa terrível que nos abraça, não tem como em nós, pela nossa natureza caída, ficar em paz com isso. Olhar para Romanos e falar, olha, isso vai contribuir para o meu bem, então estou em paz. Meus irmãos, isso é impossível se não for pela obra sobrenatural de Deus. É impossível, é impossível. Só Deus pode nos trazer essa verdadeira paz em nosso coração no meio desse sofrimento, meus irmãos. E eu vou finalizar a aula de hoje com esse ponto, para a gente não delongar, que ainda tem muita coisa para ser discutida. E eu quero reafirmar que nada acontece fora do controle de Deus. Nada. Até o sofrimento, por mais terrível que ele seja, ele serve para propósitos santos de Deus, meus irmãos. E essa doutrina, ela não é uma doutrina fria. É uma doutrina pastoral. Os evangélicos podem enxergar essa doutrina reformada como uma doutrina fria, uma doutrina perversa, talvez. Mas isso é uma doutrina pastoral, porque é um Deus soberano, ele também é um pai amoroso. E ele que sabe o que é bom, e não a gente. Né? E Deus dirige o mal para o bem. E Deus cumpre seus desígnios, todos os seus desígnios, para a nossa salvação, meus irmãos. Então, finalizo essa aula de hoje com essa soberania de Deus no sofrimento humano. E sabemos que é naturalmente impossível e que só Deus pode fazer com que o que está descrito em Romanos 8, 28, o que está descrito na palavra de Deus, possa ter o efeito na vida daquele que julga que está passando por coisas sofridas e terríveis. Amém, meus irmãos? Mais algum comentário? Normalmente, meu bem baixo aí,
Normalmente a gente lê esse texto de Romanos, aquele texto que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a gente interpreta, todo bem coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Só que não é só o bem, até o mal que acontece é para o bem daqueles que amam a Deus, não somente o bem. E é difícil a gente interpretar dessa forma, né? Como que o mal que acontece a mim pode ser para o meu bem? É os mistérios, né? É outra coisa, meus irmãos, de forma mais prática, né, que nós falamos tanto sobre soberania de Deus, né, quando vamos tratar sobre a salvação. Então, falamos com boca cheia das doutrinas da graça, falamos do LIP, falamos dos 5 pontos, né, do calvinismo, dos 5 solas, também dos 5 solas da reforma, e a gente enche a boca para falar sobre soteriologia, né, sobre a salvação, sobre como Deus é soberano sobre a nossa salvação e tudo. E se Deus é soberano sobre o maior, ele não é sobre o menor, né? E aí, na aula de hoje, nós refletimos de forma mais profunda sobre como também as coisas pequenas também do nosso dia a dia e os nossos sofrimentos, né? Só que na maioria das vezes, nós não vivemos de acordo com nós não vivemos como alguém que realmente conhece a soberania de Deus e como alguém que vive de acordo com essa doutrina da soberania de Deus. Não vivemos. No nosso dia a dia, quando chove e as mulheres aí estão com roupa no varal, elas reclamam, né? Quando também faz muito sol e aí nós passamos um calor danado, nós reclamamos. Olha só que coisa mais boba, né, meus irmãos? Quando o homem provedor financeiro da casa, quando ele tem problemas no trabalho ou aparece um gasto extraordinário que ele não estava planejando e ele tem que gastar mais o que não tem, e aí a gente murmura, reclama. Olha, Deus é ou não é soberano, queridos? Nós podemos ou não podemos descansar nele? Então, de forma mais aplicativa, né? Se a salvação está na mão dele, quem dirá, meus irmãos? As coisas mais pequenas, né? E é a promessa dele também para que nós seremos sustentados, que nós teremos aquilo que é necessário. Mas e também se não tivermos? Devemos estar satisfeitos nele, né? Em Deus. E como nós não vivemos de acordo com essa verdade, nós pregamos, testemunhamos, né? Pregamos não, mas testemunhamos dela com de boca cheia e no nosso dia a dia, quanta ansiedade e quanto murmúrio nós temos, né? Como nós reclamamos, como eu reclamo, queridos, como eu reclamo. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos guarde. Amém, meus irmãos, que maravilhoso esse final, né? Esse encerramento dessa aula, apesar de ter muita aula pela frente, né? Saber isso que a Jaqueline falou, isso que o Wesley, que conduziu ao que o Wesley falou também, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? E Deus é sempre o centro. O problema é que a gente, nós cristãos, eu estou falando de nós aqui, do grupo de estudiosos da palavra de Deus, nunca, não vou dizer nunca, mas na maioria das vezes não partimos como Deus, colocando Deus no centro para poder fazer os nossos questionamentos, nossas observações diárias, né? Nós não admiramos Deus na hora de fazer essas constatações, e esse que é o grande problema. Deus devia ser o ponto de partida para analisar todas as coisas ao redor de nós, mas nós esquecemos, às vezes foge da nossa mente, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso,
Deus, ele é admirável. Eu acho que essa palavra cabe bem. Deus é admirável. Admirável no bem que ele proporciona a nós e admirável também naquilo que nós podemos chamar do mal que ele proporciona a nós. Ele é admirável. De fato, ele eu estou tentando achar um adjetivo, sofisticado. Eu poderia usar isso no mal que chega a nós, sabe? E nós poderíamos, eu diria, é claro que eu não estou sendo aqui masoquista, sadomasoquista, nós ficarmos tendo prazer no mal. Não. Mas a gente poderia ter um prazer em observar Deus, como que ele é sofisticado no seu atributo de trazer, como Isaías vai dizer, né? Eu faço o bem, mas também trago o mal. Então, esse é o nosso Deus, admirável Deus que temos, admirável e maravilhoso. E, irmãos, há uma coisa que nós devemos sempre observar. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós podemos adorar a Deus de uma maneira assim, não entendendo por que essa coisa está acontecendo, mas confiando que isso vai trazer um bem, mas também podemos adorar a Deus de uma maneira que, sabendo que nós temos o céu, né? Nós temos o Cristo, nós temos o paraíso, o próprio Deus em nós. Então, ainda que nós morramos, nós vamos viver, né? Ainda que essa vida nossa se finde, olha que maravilha, nós temos o céu, então nós podemos, temos muitas coisas mais para confiar, mais para se alegrar, mais para adorar do que coisas para se frustrar ou ficar tristes. Nós temos mais coisas para nos alegrar de maneira santa do que para se entristecer de maneira santa, né? Deus é admirável, Deus ele é maravilhoso e ele é sofisticado no mal que ele proporciona a nós também. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Essa aula vai ser dividida em 2 partes, então essa foi a primeira e a segunda vai ser na próxima aula. Vou orar para a gente estar encerrando e dar prosseguimento no nosso Domingo do Senhor. Senhor Santo Deus, maravilhoso Pai. Papai, quão bendito, quão maravilhoso é conhecer o Senhor, o Deus verdadeiro, e entender, papai, quem o Senhor é. E não como o Senhor faz, porque a sua metodologia ela é única e na maioria das vezes nós não entendemos. Mas saber sobre o propósito, que é tudo para a tua glória e tudo vai cooperar para conduzir o teu povo para o céu, para a salvação, Pai, para a glorificação. E além de agradecer ao Senhor por se revelar para nós, fazer com que o Deus desconhecido passasse a ser o Deus conhecido por nós, papai, como teu povo, como a tua igreja, nós te agradecemos. Mas eu também imploro ao Senhor, papai, que o Senhor possa continuar transformando nossas mentes e o nosso coração para que o Senhor, de fato, seja o centro em todas as nossas ações. Que diante de momentos ruins que possamos enfrentar, papai, se assim for da tua vontade, que nós possamos visualizar o Senhor e a tua glória diante dessas dificuldades, papai. Que o Senhor possa ser o nosso alvo, que o teu reino e a sua justiça possam estar em primeiro lugar, papai. Possamos observar o teu santo mandamento e amar o Senhor sobre tudo e sobre todos, papai. Deus santo e maravilhoso, nós te adoramos, te glorificamos, agradecemos, reconhecemos que tudo que somos, temos, teremos, é graças ao Senhor, papai. E imploramos também que o Senhor nos faça mais gratos ao Senhor.
por tudo que temos e que não temos. E se não temos, porque não precisamos. Graças a Deus, papai. Te adoramos e exaltamos no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que, por meio dele, faz com que possamos conhecer o Senhor, Deus verdadeiro, papai. Amém.